Preciso te atualizar sobre o prejuízo do São Paulo nos 5 primeiros meses de 2026. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te falar que o São Paulo registrou prejuízo pesado depois dos 5 primeiros meses de 2026. De acordo com o balancete do clube, o São Paulo registra um déficit de 65 milhões e 700 mil reais. O orçamento previa que depois de 5 meses esse resultado negativo seria de 50 milhões de reais, ou seja, o São Paulo conseguiu ficar 15 milhões de reais pior do que um resultado que já era previsto para ser negativo. O endividamento do São Paulo também subiu. São Paulo, no fim do mês de maio, devia 954 milhões de reais. Eram 936 milhões em março, 858 milhões de reais em dezembro. Todas essas informações foram obtidas pelo site Anotações Tricolores. Preciso contar também que em maio o déficit do São Paulo foi de 19 milhões e 400 mil, ou seja, no quinto mês do ano, somando apenas o mês de maio, foram quase 20 milhões de prejuízo. Para completar o noticiário tricolor, contar que o São Paulo negocia para jogar no Pacaembu quando o Morumbi estiver sendo utilizado para shows. Mas, para que isso ocorra, o São Paulo exige que os responsáveis pelo Pacaembu troquem a grama artificial pela grama natural. Resta saber se para o Pacaembu isso vale a pena, afinal de contas o Pacaembu foi reconstruído para ser principalmente uma arena de shows. E com a utilização de um gramado natural, esses shows podem ser comprometidos. O Dominati perguntando se existe alguma chance de o São Paulo perder o Calleri. Sim, em dezembro a chance é real. O contrato acaba em dezembro, há uma diferença muito grande entre o que o São Paulo oferece e o que o Calleri pede. E aí, se não houver esse acordo, a partir de agora ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça em 1º de janeiro. O Calleri pede 1 milhão e 700 mil reais por mês de salário, o São Paulo oferece 1,5. O Calleri quer que os 7 milhões de reais da dívida sejam pagos de maneira parcelada e o São Paulo à vista, e o São Paulo quer parcelar. O Calleri pede 9 milhões de reais de luvas, o São Paulo oferece 2 milhões de reais. O Calleri pede bônus por títulos e classificação para Libertadores e Mundial e o São Paulo não quer dar bônus para ele. Tá bom? Boa noite, Nicola. Sobre o contrato da Ticketmaster, ainda deve passar pelo Conselho Deliberativo e vai ser rejeitado. Os conselheiros deverão requisitar o edital. O mesmo tem indícios de favorecimento. Pois é uma possibilidade, Mas será que eles recusariam diante da possibilidade de o São Paulo colocar 250 milhões de reais em caixa? Espera aí. O Paulo da Silva Cabral. Boa noite, Nicola. Que vergonha esse São Paulo. Pois é, né, cara? Quando a gente achava que poderia melhorar depois da saída do Júlio Casares, a verdade é que se manteve no mesmo nível, né? Teve o episódio do Casares esse ano, né? Esse ano não, essa semana. Eu estava elencando as coisas tristes para o São Paulo. Teve talvez o pior, eu esqueci só do pior episódio, do Casares, do GE divulgando que o ex-presidente do São Paulo, entre 21 e 25, ele gastou mais de 1 milhão de reais no cartão corporativo do São Paulo. Ele garante que já devolveu 560 mil, que eram de uso pessoal, o restante era de uso profissional. Entre outras coisas, 71 idas a uma casa de charutos, 53 refeições no restaurante Gero, 20 mil reais gastos numa loja chamada Prada, enfim. Cara, não é fácil não. O Fabiano Garrido, Nicola, não é injusto um clube em recuperação judicial continuar comprando jogadores? Ótima pergunta também, hein? Vamos falar do Botafogo. O Botafogo está em recuperação judicial, não da associação, que já havia iniciado esse projeto, ou esse processo, mas agora também da SAF. A SAF do Botafogo está em recuperação judicial. E foi por conta disso que o Botafogo conseguiu se livrar de 7 transfer bans sem pagar nenhum. A dívida era superior a 200 milhões de reais. Mas, em meio a essa vantagem de não ter de pagar os transfer bans agora e poder contratar, o Botafogo está contratando um monte de jogador. São mais baratos, mas, enfim. E se a gente consegue emplacar 10 superchats hoje, vamos ver? Vamos tentar. William Fernando Nepomuceno. Se o São Paulo for rebaixado, quem vai querer pegar essa bucha para presidente? A possibilidade de virar SAF se o São Paulo for rebaixado? William, eu acho que você tocou no ponto. Precisaria de algo meio catastrófico assim para que os caras que comandam o São Paulo aceitassem a ideia de uma SAF. Caso contrário,
eles não vão aceitar. Eles vão empurrar com a barriga, vão ignorar esses movimentos, porque virar SAF é transformar a RIMACIS, ou tem a RG Abreu, e todos os outros, Vinícius Pinotti, todo mundo que toca, que é conselheiro deliberativo, esses caras vão virar meras figuras ilustrativas no São Paulo. Eles vão deixar de ter a possibilidade de concorrer a um cargo, mais do que isso, né? Eles vão deixar de ter poder na gestão do São Paulo. Eles podem até concorrer ao cargo de presidente da associação, para serem membros do Conselho Deliberativo, mas a atuação deles vai se resumir a praticamente nada. A importância deles vai ser nenhuma. E é isso que os caras, não só no São Paulo, mas no Corinthians e em outros clubes combatem, tá? Então, um caos como o rebaixamento poderia meio que obrigar, até de fora para dentro, de torcedores para com os conselheiros, que o São Paulo entrasse por esse caminho. Eu não acho que o São Paulo será rebaixado, tá? Embora o time tenha apresentado uma queda de produção, embora tenha perdido para o Atlético Paranaense, eu ainda acho que tem times piores. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. A próxima pergunta. Pintou o superchat e a gente para o que está fazendo e responde na hora. Tá? O Severino Costa, é verdade que o São Paulo abriu negociação para contratar o Alanzinho? Vi essa notícia. E que, segundo a notícia, o São Paulo vai jogar no estádio do Pacaembu até 2031. Mas por que o São Paulo abriria a mão do Morumbi? Enfim, deixa eu trazer uma novidade importante sobre o São Paulo. Informação exclusiva que eu contei no vídeo de hoje cedo, tá? Na semana passada, o Arrimacis já havia afirmado que tinha uma tratativa avançada com uma tiqueteira. E o que eu posso contar é que ontem, quinta-feira, o Macis, o departamento de marketing e representantes da Ticketmaster se encontraram no Morumbi e apertaram as mãos, bateram o martelo em relação a um contrato de duração de 5 anos, cuja antecipação vai garantir ao São Paulo cerca de 250 milhões de reais. O São Paulo pega essa grana antecipada, não é tudo de uma vez, mas essa grana entra nos cofres do São Paulo, e o São Paulo e a Ticketmaster vai se beneficiando dessa antecipação com o passar do tempo. Importante registrar que a Ticketmaster vai passar a cuidar de todos os ingressos do estádio do São Paulo, seja para jogos ou shows, em substituição a Total Acesso, e vai assumir também o controle do sócio-torcedor. Essa é uma novidade meio preocupante, até porque a Ticketmaster não tem experiência nem expertise na condição de sócio-torcedor. O sócio-torcedor do São Paulo era dirigido, era cuidado, era tocado por uma empresa chamada Feng, que no ano passado renovou seu contrato. Inclusive, a partir dessa novidade, Ticketmaster e São Paulo vão ter de indenizar a Feng por conta dessa rescisão do contrato de forma amigável. José Martins saiu do Timão, pois, segundo Dorival, ele não aceitava a indisciplina do atleta. Agora me explica como ele aceitou reintegrar o Arboleda no São Paulo pela mesma conduta. Caraca, Kleber. Você foi bem demais, Kleber. Vamos lá. José Martins se apresentou com quase um mês de atraso e a justificativa dele é de que havia um problema... Cara, e havia mesmo, né? A Venezuela, o presidente da Venezuela havia sido capturado pelos Estados Unidos e ele não tinha conseguido renovar o visto, uma cagada dele, um erro dele, enfim. Mas existia um motivo. O Arboleda sumiu, desapareceu, ficou incomunicável e voltou no último dia antes de o São Paulo conseguir a rescisão do contrato. E o Dorival acabou aceitando e pedindo a reintegração do atleta, né? De fato, 2 pesos e 2 medidas, você está coberto de razão. Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Nicola, saiu agora à tarde que o São Paulo parece que vai trocar o gramado do Pacaembu para jogar lá, enquanto tiver show no Morumbi até 2031. Pois é, Severino, essa é uma alternativa, mas o primeiro movimento seria acabar com o campo de grama artificial no Pacaembu. Só que o Pacaembu criou a grama artificial para a realização de shows, e são vários. O Santos, por exemplo, queria enfrentar o CV na semana que vem em São Paulo, mas não conseguiu no Pacaembu por conta de um show. E agora o Santos está negociando com o Corinthians e com o São Paulo para jogar ou na Neoquímica Arena ou no Morumbi. Como é que você resolve essa questão dos shows no Pacaembu? E o estádio do Pacaembu foi reconstruído para ser uma arena de shows com estádio natural, com grama natural. Informação exclusiva, a Ticketmaster é a nova parceira do São Paulo. Na tarde dessa quinta-feira, no Morumbis,
o presidente Arrima Assis, homens do departamento de marketing e representantes da Ticketmaster bateram o martelo para um acordo de 5 anos que vai garantir ao São Paulo 250 milhões de reais numa espécie de antecipação. Esse dinheiro vai sendo devolvido à Ticketmaster com o passar do tempo. É importante registrar que, além de cuidar da parte de tickets do estádio, a Ticketmaster também será responsável pelo programa de sócios torcedores do Tricolor, apesar de nunca ter tido experiência no ramo. A Ticketmaster concorria com a Nilce, que estava disposta a pagar o dobro, 500 milhões de reais no contrato com o São Paulo. Mas houve um problema importante nas tratativas entre São Paulo e Nilce. A Nilce pediu o direito de superfície do estádio. Para usar o português bem claro, ela gostaria de, durante o período de contrato, passar a ser dona do estádio, algo que o Estatuto do São Paulo proíbe. Então, não deu para avançar nas tratativas com a Nilce. São Paulo fechou com a Ticketmaster e agora vai ter de pagar uma multa pela quebra do contrato com a FENG, que era responsável pelo programa de sócios torcedores. Na renovação do contrato no ano passado, São Paulo ainda conseguiu um belo valor para que a FENG cuidasse do programa de sócios torcedores. A FENG ficava com apenas 11% da primeira mensalidade do sócio torcedor São Paulino. Por que o Arrima Assis fez questão de fechar com a Ticketmaster, mesmo sem a experiência da empresa, num programa de sócios torcedores? Porque esses 250 milhões de reais que serão antecipados vão servir para salvar uma série de contas do São Paulo, em relação a pagamentos de salários atrasados, direitos de imagem, compromissos com outros clubes e até aquele transfer ban que impede o São Paulo de registrar novos atletas. Domingos Duarte é um desses casos. O zagueiro português que já assinou contrato não pôde ser inscrito, porque o São Paulo precisa pagar cerca de 6 milhões de reais a Lazio pela compra do volante Marcos Antônio. E você, o que pensa sobre essa negociação fechada entre São Paulo e Ticketmaster? Use espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando realmente do maior clube do mundo. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ativando as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Grande abraço para vocês, nos siga para mais, até o próximo vídeo.